Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Lauro. Como todos sabem, nosso objetivo é estudar a doutrina espírita e divulgar o Evangelho, tendo como principal chave interpretativa a própria doutrina espírita e as diversas obras subsidiárias que a compõem. Estamos atualmente seguindo o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje, quem preparou a reflexão foi o Sandro, e em torno do capítulo 22, intitulado O Talismã Divino. Vamos direto ao ponto e não percamos tempo. Hoje eu não vou dar spoiler, tá bom? O comentário que me ocorre é o seguinte: eu gravei o podcast que foi escrito pelo Sandro em conjunto com a Cláudia. Aliás, os dois estarão participando da nossa live, daqui a pouquinho eu falo, tá? E realmente a reflexão, como todas as reflexões do Santo, são muito concisas, mas dão oportunidade de diversas outras reflexões. Então fica aqui o convite. A gente coloca sempre uma bibliografia complementar, que está cheia de lições também importantes. Então fica o convite para você visitar, para você ler, para estender a mais. Aproveita e já se prepara para participar da nossa live, que acontece no nosso canal do YouTube, na data de hoje, mais tarde. Se não puder estar presente, não se preocupe, fica gravado, você vai lá depois, assiste, comenta e assim por diante. Mas eu reforço o convite para você estar junto, ao vivo, é muito mais gostoso. Coloca um cafezinho do lado, um chá se você não tomar café, assa um pão de queijo quentinho para a gente aproveitar esse momento junto. E depois manda pra gente, tá? O pão de queijo e o café, por favor. Brincadeiras à parte, é muito bom a gente estar junto e a gente já te convida aqui. Sempre que puder, junte-se a nós nesse esforço por divulgar a doutrina espírita, divulgar o bem, é importantíssimo. E por falar nisso, no final desse nosso podcast, a gente tem o nosso momento de oração. Quem faz a prece e a gente acompanha é Emmanuel, tá? E tá muito, seguindo a linha do Sandro, né? Tá muito pontual e profundo. Essa prece de Emmanuel é imperdível. Fica aí até o final para você acompanhar conosco. Já falei demais, vamos ouvir as reflexões e aqui o nosso convite de coração. Vamos ouvir? Olá, é muito bom estar aqui mais uma vez. Aqui é o Fabiano e eu vou emprestar a voz para o podcast preparado em conjunto pelo Sandro e pela Cláudia, que comenta o capítulo 22 do livro Jesus no Lar, intitulado O Talismã Divino. Neste capítulo, Jesus é questionado sobre a existência de algum talismã, ou seja, um objeto mágico, miraculoso, que pudesse ser favorável a quem o detivesse. Tal hábito é milenar e se estende até os dias de hoje. Acreditar que a posse de algo material possa nos blindar da influência do mal e afastar o mesmo de nós. Muitos temos nas nossas casas, nos nossos locais de trabalho ou até mesmo nos nossos corpos elementos materiais que culturalmente exercem tal poder, como figas, cristais, filtros dos sonhos, enfim. Nada há de errado em alimentar tal comportamento, mas Jesus, surpreendentemente, em sua resposta, não atribui tal poder a nada que seja material. Segundo ele, todos nós podemos, aliás, devemos fazer uso desse divino talismã, que é capaz de propiciar o crescimento material e espiritual através do aproveitamento das oportunidades que nos são apresentadas pela vida. Entretanto, para que tal talismã realmente nos seja proveitoso, há a necessidade de que façamos bom uso daquilo que todos possuímos, mesmo que de forma relativa, que é o nosso
livre-arbítrio. Portanto, aqui revelamos o divino talismã sugerido por Jesus se chama tempo. Considerando que a existência e a experiência terrena, para a maioria de nós, representa, dentro da providência divina, uma possibilidade de aprendizagem para o espírito e resgate de débitos, o tempo deve ser nosso maior aliado. Infelizmente, ainda não colocamos em prática tal ensinamento como deveríamos, pois investimos grande parte do nosso tempo em práticas que não contribuem com o nosso progresso espiritual, como nos dedicarmos em excesso ao trabalho laboral, por exemplo, no afã desenfreado da aquisição de posses materiais, ou nos demorarmos em demasia na ociosidade, nutrindo a preguiça, ou ainda, até mesmo, em usarmos os nossos minutos com o intuito de nos vingarmos daqueles que, de acordo com nossa interpretação, são nossos desafetos. A má utilização do tempo tem colocado as doenças mentais dentre as mais importantes da atualidade. Numa definição simplista, há quem considere a ansiedade como um excesso de futuro e a depressão como um excesso de passado. Ouçamos, então, o conselho do Mestre e façamos bom uso dessa dádiva divina, o tempo. Dessa forma, poderemos encurtar o caminho que nos leva a Deus e, através dos nossos exemplos, contribuirmos também com a caminhada daqueles que nos são próximos. Desejamos a todos que compartilharam esses instantes uma excelente reflexão, uma excelente semana cheia de aproveitamento de todo o tempo que Deus nos concede. E em nosso momento de oração de hoje, te convidamos a acompanhar conosco a prece de Emmanuel proferida em 23 de dezembro de 1954, que foi intitulada Divino Amigo, Vem. Senhor, Tu que nos deste no tempo o sábio condutor de nossos destinos, faze-nos entender a bênção dos minutos, a fim de não perdermos o tesouro dos séculos. Porque o tempo, Senhor, guardando-nos a alma nos braços das horas incessantes, embora nos amadureça o entendimento, não nos ergue da terra ao encontro de Ti. Por ele, temos a hora do berço e a hora do túmulo, a hora de semear e a hora de colher, a hora de rir e a hora de chorar. Com ele, temos a experiência da dor e da alegria, da ilusão e da realidade, do conforto e da angústia, que, em nos transformando o raciocínio, não nos alteram o coração. É por isso, Senhor, que te rogamos assistência e socorro. Ajuda-nos a cooperar com os dias, para que os dias colaborem conosco. Ensina-nos a buscar a hora de buscar-te, no respeito aos teus desígnios, no trabalho bem vivido, no estudo de tuas leis, no serviço aos semelhantes, na contemplação de tua grandeza e na ação constante do bem. Livra-nos da inércia, porque sem tua bênção a ronda dos milênios é só repetição, prova e monotonia. Divino amigo, vem e ampara-nos a senda, porque sem ti o tempo, embora sendo luz e embora sendo vida,
sem que te procuremos, deixar-nos-á clamando nos abismos da sombra, da aflição e da morte. Que assim seja.